Olá! Reforma tributária. Nossa, essas duas palavras têm gerado muita conversa, né? E vamos combinar, uma certa ansiedade também, principalmente quando o assunto é imóvel. Quem tem casa, apartamento, terreno, fica logo pensando: será que vou pagar mais imposto? E o aluguel, hein? Vai subir para mim que pago ou para mim que recebo? Muita dúvida no ar. Então, a nossa conversa hoje é para mergulhar nisso. Vamos pegar as informações que a gente tem sobre a reforma tributária e ver o que muda na prática para o setor imobiliário. A ideia é descomplicar, sabe? Entender o que muda para o dono do imóvel, para o investidor, para o inquilino, para quem está sonhando em comprar casa própria. Ok, vamos tentar desenrolar esse novelo. Para começar, parece que tem uma novidade grande vindo aí. O tal do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Já ouviram chamarem de CPF dos imóveis. É isso mesmo? Para organizar a bagunça. É bem por aí. A ideia do CIB é essa mesma: criar um número único para cada imóvel no Brasil e juntar num lugar só um monte de informação que hoje está espalhada, né? Matrícula do cartório, dados de IPTU da prefeitura, coisa da Receita Federal, registro de compra e venda. Pensa num prontuário digital completo para cada propriedade. O discurso oficial é simplificar e dar transparência. Transparência. E imagino que controle também, né? Porque a primeira coisa que me vem à mente é: e a informalidade? Aquele aluguel combinado só de boca, ou o famoso contrato de gaveta, com tudo centralizado, digital. Isso meio que acaba ou fica bem mais difícil? Fica bem mais difícil, sim, sem dúvida. E aí entra um ponto que, olha, é fascinante: o poder da tecnologia de cruzar dados. O CIB não vai ser uma ilha, entende? Ele vai conversar com outras bases do governo. Receita Federal, banco, tudo junto. Isso aumenta, assim, exponencialmente a capacidade de fiscalizar. Imóvel que não está declarado, aluguel recebido por fora, lucro na venda que não foi informado, tudo isso fica, digamos, muito mais visível para o fisco. E essa visibilidade toda tem um outro lado, claro. O risco de cair na malha fina, então, aumenta. E se o governo pega alguma coisa errada, o que acontece? Aumenta e aumenta bastante. O que a gente viu nas fontes é que as penalidades não são leves, não. Se você omitir informação ou declarar errado sobre seus imóveis, a multa pode chegar a 75% do imposto que era devido, fora juros e correção, claro. É um recado bem claro, né? A tolerância com a informalidade do mercado imobiliário parece que vai diminuir muito. A mensagem é: se regulariza. Ok, entendi. O CBS é essa base para organizar e fiscalizar melhor. Mas e os impostos em si? A gente ouve falar muito de CBS e IBS. Que bichos são esses e como eles entram na história do imóvel? Bom, CBS e IBS são as estrelas da nova tributação sobre consumo no Brasil. É o nosso IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, só que dividido em dois. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai ser federal. Ela entra no lugar do PIS e da COFINS. Já o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai ser de estados e municípios. Ele vai juntar e substituir aos poucos o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A ideia geral é simplificar aquela sopa de letrinhas que a gente tem hoje. Certo, simplificar o imposto sobre consumo. Mas, na prática, como é que essa simplificação mexe com o mercado imobiliário? Hoje, se eu sou pessoa física, recebo um aluguel, eu pago imposto de renda sobre ele, né? Com o IBS e CBS, entra mais imposto aí? Pode entrar sim. Esse é um ponto que está gerando muita dúvida realmente. A receita do aluguel, que para a pessoa física hoje costuma ter só um imposto de renda, né, pela tabela progressiva, ela vai poder ter também a cobrança de IBS e CBS, mas só em algumas situações, que a gente já detalha. Ou seja, para alguns donos de imóveis, pode sim aparecer uma nova camada de imposto sobre essa renda. Uma nova camada. Isso já preocupa um pouco. Mas eu li alguma coisa sobre redutores, que o imposto não seria sobre o valor total do aluguel. Como é que funciona isso? Exato, tem isso sim. E são redutores importantes previstos na lei para base de cálculo. Olha só, para aluguel de imóvel residencial, a ideia é que o IBS e CBS incida sobre só 30% do valor do aluguel. É uma redução de 70% na base. Agora, para outras operações, tipo aluguel comercial, a mordida seria sobre metade do valor, 50%. Uma redução de 50% na base. A intenção claramente é aliviar o impacto
principalmente na moradia. Reduções de 70% e 50% na base de cálculo. Parecem grandes. Mas mesmo assim, qual seria o peso disso no bolso? Porque se a alíquota do IVA for alta, mesmo em cima de uma base menor, ainda pode pesar, né? Aí é que está o pulo do gato. As alíquotas finais do IBS e da CBS ainda não estão cravadas, 100% definidas. Mas o pessoal está projetando algo em torno de 26%, 27% no total. Mesmo aplicando esses redutores que a gente falou, alguns especialistas estão calculando que a alíquota efetiva de IBS e CBS sobre o valor bruto do aluguel poderia ficar ali na casa dos 8% a 10%. E o ponto-chave é: isso seria além do imposto de renda que a pessoa física já paga hoje sobre o aluguel. Nossa, 8 a 10% a mais, fora o IR. Isso pode mudar bastante a conta para quem investe em imóvel para alugar, hein? Pensa no aluguel de, sei lá, R$ 5.000. Se for uns 8%, já são R$ 400 por mês só de IBS e CBS. Isso antes de calcular o imposto de renda sobre o que sobrar. Para quem vive dessa renda, o cálculo muda totalmente. Mas espera aí, essa cobrança nova de IBS e CBS sobre aluguel vale para todo mundo que tem imóvel alugado ou tem exceção? Não, não vale para todo mundo. E esse ponto é fundamental, acho que tranquiliza muita gente. Existem regras de isenção bem específicas para a pessoa física. A princípio, quem tiver até 3 imóveis alugados ou quem recebeu um total de aluguéis brutos por ano abaixo de R$ 240 mil, esse valor ainda pode mudar um pouco, tá? Mas quem tiver abaixo disso estaria fora do IBS e CBS sobre esses aluguéis. Então para o pequeno locador, sabe? Aquela pessoa que tem 1 ou 2 imóveis para complementar a renda, para esse aí a regra do imposto sobre o aluguel não muda tanto assim. Exatamente. Para essa pessoa física que está dentro desses limites, até 3 imóveis ou menos de R$ 240 mil por ano de aluguel, o imposto principal sobre essa renda continua sendo o imposto de renda mesmo, pela tabela progressiva como já é hoje. A chegada do IBS e CBS, nesse caso específico do aluguel, não afetaria diretamente. A mudança maior é para quem tem mais imóveis ou uma renda de aluguel mais alta que esse limite. Entendi. Faz sentido separar as coisas. E quem entra nessa nova conta do IBS e CBS? Quais são as condições certinhas que fazem uma pessoa física virar contribuinte desses impostos novos nas operações com imóveis? Basicamente, a pessoa física entra no radar do IBS e CBS em algumas situações principais. Primeiro, na locação. Se ela tiver mais de 3 imóveis alugados ou se a receita bruta anual de todos os aluguéis dela passar daqueles R$ 240 mil. Segundo, na venda. Se ela vender mais de 3 imóveis num período de 1 ano. Ou então, se o imóvel que ela está vendendo foi construído por ela mesma nos últimos 5 anos. Isso já caracteriza uma atividade mais parecida com a de uma empresa, né? Nesses casos, para fins de imposto daquela operação específica, seja o aluguel que passou do limite ou a venda nessas condições, a pessoa física é como se fosse equiparada a uma empresa. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que sobre aquela renda de aluguel que excedeu o limite ou sobre o valor daquela venda específica, vai incidir IBS e CBS, do mesmo jeito que incidiria para uma imobiliária ou uma construtora. Nossa, isso cria uma divisão bem clara mesmo. O impacto do IBS e CBS vai ser muito diferente para quem tem poucos imóveis e para quem tem um portfólio maior, ou para quem já atua de um jeito mais profissional no mercado. Para esse segundo grupo, o planejamento tributário vira uma coisa muito mais complexa, né? E super importante. Precisamente. Se a gente conecta isso tudo, fica bem nítida essa diferença de tratamento. A reforma parece que está mirando em formalizar e tributar de forma mais eficaz quem tem atividade imobiliária em maior escala, ou com cara que negócio mesmo. Ao mesmo tempo, ela tenta preservar um pouco a situação do pequeno locador, aquele individual. E falando em planejamento, em tentar deixar a conta do imposto mais justa, principalmente na hora de vender, as fontes falam muito de um tal redutor de ajuste. Isso parece ser bem interessante, né? Como é que funciona? Sim, esse redutor de ajuste é uma peça bem importante, viu? Especialmente para venda. A ideia é tentar tributar o ganho de capital real, e não só aquela diferença simples entre o preço que você comprou e o preço que você vendeu.
Ele permite que você abata do valor da venda para calcular o imposto sobre o lucro, vários custos que você teve e que pode comprovar, claro, o valor que você pagou para comprar o imóvel lá atrás, gastos com reformas, benfeitorias, desde que tenha nota, documento, o ITBI que você pagou na época da compra e até custos como a outorga onerosa, aquela taxa para a prefeitura para poder construir mais. E o detalhe que faz toda a diferença: todos esses custos podem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA até a data da venda. Ah, corrigir pelo IPCA é ótimo. Evita pagar imposto sobre inflação que só comeu o valor do dinheiro, né? Mas, sendo bem realista, guardar nota fiscal de cimento, recibo de pedreiro de uma reforma de 15 anos atrás, muita gente simplesmente não tem essa papelada toda organizada. Esse redutor não acaba beneficiando muito mais quem já era super organizado do que o cidadão comum. É uma preocupação muito pertinente, sim, e bem prática. A verdade é que a comprovação desses custos vai ter que ser rigorosa. Quem não tiver o documento, infelizmente, não vai poder abater o valor. O que isso mostra, na verdade, uma mudança de cultura que está vindo aí. A partir de agora, guardar cada comprovante de gasto importante com o imóvel, reforma, ampliação, deixa de ser só uma boa prática. Vira quase um investimento fiscal para o futuro, entende? Guardar essas notas pode significar economizar um bom dinheiro de imposto lá na frente quando for vender. Reforça de novo essa tendência de formalização que a gente está falando. Entendi. É mais um empurrãozinho para a organização. E além desse redutor, tem também o redutor social. Para que ele serve? O redutor social tem um foco bem específico: diminuir o peso do imposto para moradia de interesse social, para a população de baixa renda. Ele traz alguns benefícios diretos. Por exemplo, na venda de imóveis novos, aqueles classificados como populares pode ter um desconto de até R$100 mil na base de cálculo do imposto. Na venda de lotes residenciais populares, o desconto seria de R$30 mil na base. E na locação de imóvel residencial popular, tem a chance de excluir R$600 por mês da base de cálculo do IBS-CBS. São medidas para tentar fazer com que a reforma não pese demais justamente na habitação mais acessível. Ok, então a gente tem o CIB organizando a casa, IBS e CBS chegando com regras e isenções, e esses redutores tentando equilibrar um pouco a balança. Mas a pergunta que fica é: quando é que tudo isso começa a valer de verdade? É para sair correndo e organizar tudo amanhã? Tanto desespero, a mudança não é do dia para a noite, não. A implementação vai ser gradual, é um processo longo, viu? Que vai se estender aí por quase uma década. O cronograma que está se desenhando é mais ou menos assim: 2025. Provavelmente já vai ser preciso começar a cadastrar ou atualizar as informações dos imóveis lá no CIB. A organização já começa por aí. 2026. Algumas regras já podem começar a valer. Tem uma conversa sobre um possível tratamento de imposto diferente para a venda de imóvel feita até o fim de 2026. É bom ficar de olho nisso. 2027. Aí sim começa para valer a cobrança da CBS, que é o tributo federal. 2029 até 2032. Esse é o período de transição mais forte para o IBS, o estadual e municipal. O ICMS e o ISS vão diminuindo aos poucos e o IBS vai aumentando. 2033, aí sim, implementação completa do IBS. E os impostos antigos que ele substitui, ISS e ICMS, acabam de vez. E o PIS/COFINS também, que foram substituídos pela CBS lá atrás. Então, veja bem, a gente tem aí um horizonte de uns 8, 9 anos para adaptação completa. Ufa! Quase uma década de transição dá um certo respiro, né? Mas também mostra que não dá para deixar para a última hora. Tem que começar a se mexer logo. E por onde começar? O que as fontes recomendam de dica prática para quem tem imóvel e se preparando? As dicas são bem diretas, focadas em organização e também em pensar estrategicamente. Primeiro, faça um inventário completo. Saiba direitinho o que você tem. Junta a matrícula, comprovante de quanto pagou e, olha, super importante, todas as notas e comprovantes de reforma, de benfeitoria. Se puder digitalizar tudo, melhor ainda. Segundo, formalize os contratos. Se aluga, faz contrato direitinho, registra. Acordo de boca, contrato de gaveta, vai ficar muito arriscado. Terceiro, calcule sua renda de aluguel. Soma a receita bruta anual de todos os seus aluguéis. Isso é fundamental para saber se você passa ou não daquele limite de isenção dos R$240 mil para o IBS-CBS. Quarto, documente tudo.
Já falamos, mas não custa repetir. Guarda cada papelzinho de gasto relevante com os imóveis. Isso vai valer ouro na hora de usar o redutor de ajuste lá na venda. Quinto, procure ajuda especializada. Conversa com seu contador, se der, fala com um advogado que entenda de direito imobiliário e tributário. Eles podem te ajudar a ver o que é melhor para o seu caso. Vale criar uma holding familiar, abrir uma empresa para administrar, manter tudo na pessoa física. Não tem resposta pronta, sabe? Sexto, pense na sucessão. Com o CIB, vai ficar mais fácil cruzar dados em herança, doação. Planejar como vai passar o patrimônio para os herdeiros ganha ainda mais importância para evitar susto com o imposto lá na frente. E sétimo, reveja sua estratégia de investimento. Imóvel pode continuar sendo bom negócio, mas a conta mudou. Tem que colocar esse novo custo de imposto na análise de quanto rende e comparar com outras coisas no mercado financeiro. Realmente. Um chamado para organizar a vida patrimonial, né? Olhando assim, de forma mais ampla, quem você acha que sai ganhando e quem pode sair perdendo com essa transformação toda? Olha, pelo que as fontes indicam, tem alguns grupos aí. Os ganhadores potenciais seriam o mercado imobiliário formal como um todo, que deve ganhar transparência, talvez até mais negócio com dados unificados. Os bancos também, que vão ter informação melhor para dar crédito imobiliário. O CIB pode até, quem sabe, deixar o crédito mais barato para imóvel certinho. Os governos, claro, com mais chance de arrecadar e fiscalizar, e quem já fazia tudo direitinho. Do outro lado, quem perde claramente é quem vivia na informalidade. Contrato sem registro, renda escondida, mas tem um ponto de atenção. Mesmo quem investe formalmente, principalmente quem trabalha com margem mais apertada, pode sentir no bolso. Pode ter a rentabilidade líquida afetada por essa possível nova carga de IBS e CBS no aluguel e na venda. Isso leva direto àquela pergunta que muito investidor deve estar com a pulga atrás da orelha agora. Com essas regras novas vindo aí, será que vale a pena vender meus imóveis logo, antes que tudo isso pegue para valer? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta mais sincera que a gente vê nas análises é: depende. Não tem fórmula mágica, não. Para algumas pessoas, dependendo de quanto pagou lá atrás, se não tem comprovante de reforma, qual a expectativa de preço, talvez vender antes de 2026, 2027 faça sentido para fugir da nova tributação. Para outras, especialmente quem tem muito custo documentado, que pode corrigir pelo IPCA e abater com um redutor de ajuste, talvez seja melhor esperar. O mais importante é não agir no susto. O ideal é sentar, botar no papel, fazer conta, simular quanto pagaria de imposto vendendo agora, quanto pagaria vendendo depois, já com as regras novas, pensar no custo de oportunidade, se eu vender o que eu faço com dinheiro, comparar o retorno do imóvel, ajustado ao risco, com outras aplicações, fundo imobiliário, LCI, LCA, renda fixa. A decisão tem que ser bem pensada, individual. Isso realmente levanta uma questão importante sobre o momento certo e a estratégia de cada um. Certo. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem dessa mudança toda de imposto para quem tem imóvel, qual seria? O que é essencial levar daqui? Para mim, parece que a palavra-chave é formalização. A reforma, e o CIB é a ferramenta para isso, está empurrando o mercado imobiliário para um nível de transparência, de controle muito maior. Os impostos novos, IBS e CBS, redesenham como se paga imposto sobre aluguel e venda. Tem umas proteções para os menores, sim, mas o impacto é grande para quem tem mais imóveis ou é mais ativo no mercado. Os redutores ajudam, mas exigem organização. No fim das contas, a era do jeitinho, da informalidade no setor imobiliário parece que está chegando ao fim mesmo. Administrar o patrimônio vai exigir mais profissionalismo, mais cuidado. Exatamente, o recado principal é esse: entenda as novas regras do jogo. O planejamento tributário, que antes talvez fosse opcional para alguns, agora vira essencial para a saúde financeira do seu patrimônio imobiliário. Procurar ajuda profissional, organizar a papelada, rever as estratégias. Não são só dicas, são necessidades nesse novo cenário. E começar a fazer isso agora é fundamental para evitar dor de cabeça e, quem sabe, até achar algum caminho vantajoso nessa transição toda. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar para a gente pensar. Além do impacto direto no bolso de cada um, como é que essa onda de transparência e formalização que o CIB e os novos impostos trazem pode acabar mudando o próprio mercado imobiliário brasileiro lá na frente, a longo prazo?
Será que a gente vai ver mudança nos preços dos imóveis, nos padrões de como as cidades são construídas, ou até no acesso à moradia, de jeitos que a gente hoje nem imagina? É um cenário em construção. Vale a pena ficar de olho.